cooperativistas! Sejam muito bem-vindos ao Copcast, o podcast das cooperativas catarinenses, uma produção do Sistema OSESC e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Por aqui, a gente traz informações e discussões que fortalecem o movimento, claro que sempre valorizando a cooperativa, o cooperativismo catarinense. E hoje nós temos temas muito importantes para discutir aqui sobre o cooperativismo, e para falar sobre esses temas importantes, eu estou recebendo aqui ele que é um profundo conhecedor dos bastidores das decisões que são tomadas em Brasília. Estou recebendo aqui o nosso convidado especial, o Odacir Zonta, que é assessor de assuntos cooperativistas da OSESC. Bem-vindo, senhor Odacir. Muito obrigado. É um prazer poder participar, poder trazer as notícias detalhadas do Congresso Nacional, especialmente que interessa ao cooperativismo, e a gente vive isso no dia a dia, e por isso que a gente traz em nome da OSESC, do presidente Wernir, essas notícias. Vamos agora passar para o nosso terceiro tema, que é o marco temporal, que hoje é um tema que vem sendo bastante discutido, é uma questão polêmica que envolve a demarcação das terras indígenas e que tem sido discutida amplamente no Congresso e no STF. Então, gostaria que você explicasse para a gente, de uma forma geral, o que é um marco temporal e como que ele vai impactar na segurança jurídica para os cooperados, e especialmente nas áreas rurais. Bom, nós temos muitos problemas em Santa Catarina já de demarcações de terras indígenas. Na realidade, assim, o marco temporal é o que a Constituição de 82 estabeleceu. E a Constituição de 82 colocou bem claro: é terra indígena aquela atualmente habitada pelos índios. Atualmente, ou seja, em 88. Aí, Cine, FUNAI, etc., e Ascendência, vai demarcando com um laudo antropológico. Muitas propriedades sem qualquer fundamento, todas isso aqui poderia ser considerado terra indígena, sim, que eram os que habitavam primeiro. Mas houve a legalização disso através dos governos federais e estaduais, das áreas, e tem escritura, tem compra, tem propriedades consolidadas em cima disso, certo? Então, as áreas de 88 que estavam ocupadas por índios, ninguém discute, é deles, certo? Aí desapropria e está certo. Agora, de lá para cá, todas as demarcações têm discussões. E o prejuízo está sendo grande. Eu vou citar um exemplo de Cunha Porã, essa região aqui no oeste de Santa Catarina, que tem áreas pré-demarcadas. É um desastre, porque a propriedade não vale mais nada, não pode aplicar mais nada, não pode mais fazer financiamento, não faz investimentos. É um desastre em cima disso. Então, a luta é prevalecer o marco temporal 88, como marco temporal. Foi feita uma lei no Congresso, só que o Supremo já houve contestações do próprio governo. O Supremo acabou conciliando, fazendo um acordo. Pode desapropriar, mas aí tem que indenizar antes. Só que o governo não tem dinheiro para indenizar todas essas áreas que estão desapropriando. E o problema é o seguinte: hoje, terras indígenas no Brasil tem o contingente para atender todos os indígenas e manter eles no seu local. E o cooperativismo tem um exemplo marcante lá no Amazonas de uma tribo indígena lá que se organizou em cooperativa, cumpre todas as normas, mantém a propriedade e está lá dentro. E é a favor do marco temporal 88. Agora, o que acontece? Como houve uma dilaceração, não cumprimento da lei criada no Congresso, não validando, portanto, uma própria tese que foi discutida no Supremo lá no passado e consolidado isso como válido, certo? O Supremo está mudando toda hora também normas, né? Então, agora tem uma proposta de emenda à Constituição. Aí o Congresso vai determinar que vai valer 88. Essa PEC chama PEC 48. Está no Senado Federal. Inclusive, o relator é o senador Espírito Amin, aqui de Santa Catarina. Já foi relatado, está para ser votado na comissão competente, depois vai para votação em 2 turnos no Senado, para depois ir para a Câmara votar em 2 turnos. Feito isso, passou, vai para o STF cumprir, e o governo cumprir também.
o que está sendo feito hoje para proteger esses agricultores e as cooperativas. Estou muito preocupado em cima disso, que é um prejuízo violento para todo mundo. Sim, com certeza. Para os cooperados, em áreas de conflito territorial, o que essa aprovação ou a rejeição do marco temporal pode significar em termos de segurança jurídica e de operações agropecuárias? Totalmente prejuízo da segurança jurídica. Ele não vai ter segurança nenhuma. Para demarcar uma área, ele acaba não sendo mais dono, certo? A não ser que o governo diz, vou desaprovar, mas está aqui o pagamento, certo? Aí vendeu. Agora ele perde todas as instalações, ele perde... Nós temos exemplo aí, Sede Trentin, lá em Chapecó, que era uma área de produção agrícola muito forte, a maioria associados da Cooperlab, entregavam matéria-prima para a cooperativa Aurora também, e há uns anos atrás demarcaram a área lá, está lá uma tribo indígena, tudo bem, mas não tem mais nada em cima da propriedade. E aqueles agricultores foram sacrificados, né, com as suas propriedades. É lógico que alguns foram indenizados por o governo do Estado, etc., um pouco, mas é um prejuízo, porque cria uma instabilidade total. Não pode mais fazer financiamento de lavoura, não pode mais fazer construção, porque senão vai perder, certo? De focilgas e o tambo leiteiro, essas coisas aí. Ele fica limitado, financiamento agrícola também não pode fazer mais, mata o proprietário e o produtor junto. Tem como se prevenir disso? Sim, com essa PEC, fazendo valer o marco temporal de 88. Agora me diz uma coisa, essa tese ela foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal em 2023, mas posteriormente validada no Congresso, na Lei 14.701/2023. Então, com essa dualidade entre o Legislativo e o Judiciário, ela acaba afetando o processo de demarcação de alguma forma? E quais são os próximos passos no Congresso? Porque o governo continua fazendo decretos de demarcação. A semana passada já fez mais 7 decretos só no estado de São Paulo, demarcando área. Em todas as regiões de conflito estão pegando pesado. Por exemplo, aí no estado do Paraná, tem conflitos fortes, como tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. Então é o seguinte, essa interpretação dúbia do Supremo está deixando isso como uma insegurança jurídica muito forte, muito forte. E a PEC 48 vem para consolidar o marco temporal de 88, que deve ser cumprido pelo Supremo. Porque lei o Supremo pode contestar, mas emenda à Constituição não, porque quem mexe na Constituição é o Congresso e não é o Supremo. O marco temporal ele impacta o equilíbrio, o desenvolvimento agrícola e preservação ambiental, especialmente nas regiões cooperativistas e que operam próximas às áreas indígenas? Impactam sim. Sempre tem a área de contorno que impactam, né? É lógico que quando você tem uma área devidamente demarcada, que é dos indígenas, esses prejuízos diminuem. Diminui porque ela fica limitada dentro da sua área. Agora, as áreas pré-demarcadas, dentro daquela região, prejudica todo o que está dentro dela e também o entorno dela. Para a gente finalizar, queria que o senhor me falasse quais são os principais desafios, então, já falou vários, mas de uma forma resumida para a gente finalizar, os principais desafios para o cooperativismo e o setor rural, caso o marco temporal seja implementado ou derrubado. Na realidade, o desafio do cooperativismo é, assim como todas as entidades, federações, etc., é fazer prevalecer o marco temporal de 88. É para prevalecer o direito daqueles que compraram, pagaram, têm sua escritura, fazem o seu trabalho dia a dia, produzem, certo? E preservam. Junto com isso, preservam. Agora, uma área desapropriada, uma área em litígio, ninguém cuida nada. Ninguém cuida nada. Uhum. E aí, o grande desafio do cooperativismo é pressionar o Congresso Nacional, pressionar os governos para que defina de vez essa questão do marco temporal. E quando a gente fala de expectativas, vamos pensar aí numa harmonização entre o Legislativo e o Judiciário. O que isso representa? Eu diria o seguinte, a harmonização é para áreas de conflito, mas para futuras áreas não tem harmonização, tem que prevalecer o que está na Constituição. Uhum. Como é que o cooperativismo pode se adaptar e se posicionar para contribuir positivamente na questão indígena, especialmente no contexto aqui de Santa Catarina? Olha, respeitar o que é do índio, era um ser humano igual, certo? Incluí-lo no cooperativismo, incluí-lo. Uhum. Temos muitos indígenas que participam, inclusive muitos que trabalham
nas cooperativas também, certo? Eles são cidadãos igual, certo? E, do outro lado, continuar pressionando para que se defina essa questão do marco temporal a nível nacional. Seu Darcy, eu quero agradecer muito por esse papo riquíssimo, por tanto que o senhor trouxe aqui de conhecimento, por tanto que contribuiu, foi uma honra. Muito obrigada. Prazer foi nosso, estamos à disposição via o SESC. Eu faço isso em nome da UCESC. Muito bem. Deixa eu aproveitar e agradecer você que ficou com a gente, que nos acompanhou. E lembrando que fica ligadinho que em breve a gente tem mais um Copcast com muita informação importante para o cooperativismo catarinense. Obrigada e até a próxima. Tchau.